Olá, olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Eu, Dona de Mim. Aqui eu mostro que ser dona de si é ter cada vez mais conhecimento das possibilidades para, assim, ter a verdadeira liberdade de escolha. E eu sou a doutora Melina Sarmento, médica, ginecologista e obstetra há 15 anos, com especialização em climatério, fertilidade e sexualidade. Atuo no município de Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul, e também realizo procedimentos cirúrgicos em Porto Alegre. E hoje é um dia muito especial, um momento muito especial. O tema do podcast, na verdade, é possível engravidar natural mesmo após alguns ou vários diagnósticos de infertilidade? Então, eu tenho aqui duas pacientes incríveis, pessoas muito especiais para mim, que a gente construiu uma história muito linda e que podem provar realmente que não é bem assim, né, ter algum diagnóstico aí para dificuldade de engravidar. Então eu chamei elas aqui para contar um pouquinho da história delas e a gente conversar um pouquinho. A Viviana e a Má Magnus. Gurias, sejam muito bem-vindas. É uma felicidade enorme, né, estar com vocês aqui para a gente contribuir aí e contar um pouquinho do quanto é grande, intenso e algumas vezes difícil também esse mundo, né, de quem está tentando engravidar e encontra aí algumas pedrinhas no caminho, né? Então, Vivi, me conta um pouquinho como é que foi tudo isso para você até você me encontrar, um pouquinho da tua história até você chegar no meu consultório e a gente começar todo o processo aí de investigação. Certeza. Então, muito obrigada, doutora, pela oportunidade. Eu sou a Viviana Giacchini, estou muito feliz de estar aqui, né, poder contar um pouquinho da minha história. Então, como que aconteceu tudo isso? Logo que eu me mudei aqui para o litoral, eu precisava, então, achar uma profissional para me orientar, né, para me ajudar no processo da gravidez. Logo que eu cheguei na minha cidade, até encontrei uma pessoa, mas não fui adepta, não... Sabe quando não bateu o olho? Aí parecia que tinha algo que me dizia, né? Aquela pontinha que dizia, olha, não é por esse caminho. Até que eu fui procurar no Instagram e encontrei, então, o perfil da doutora no Instagram, todas as informações, que me passou muita verdade, muita coerência. Até que um dia eu marquei, então, a primeira consulta, fui muito bem atendida, gostei muito da metodologia, de todas as informações que a doutora me passou. E aí começamos a fazer todos os exames. Até aí, né, estava muito feliz, estava bem empolgada, disse, agora vamos começar os trabalhos. Só que o tempo foi passando, né, os meses se passaram e eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Eu comecei a encucar com aquilo que não estava legal, não estava certo, alguma coisa estava acontecendo. E aí marcamos mais uma consulta. Eu lembro que eu fui insistente com a Dai e disse, Dai, por favor, me ajuda. Era próximo do final do ano e eu lembro que nós conseguimos marcar uma consulta online, doutora. E até naquela consulta, me lembro como se fosse hoje, a doutora me dizendo, se acalma, você está muito ansiosa. E mesmo com toda essa ansiedade, a gente fez mais exames, a doutora me pediu mais exames e foi aí então que começamos todo um tratamento. Lembro que fiz toda a questão com a estero, né, em Porto Alegre também, isso era próximo do final do ano. E foi aí que tudo começou, logo que virou o ano, então eu voltei novamente para o consultório da doutora, tivemos mais uma consulta, até que a doutora me falou que eu teria então a tal da endometriose. Para mim foi um baque, foi um susto, porque eu pensava na minha cabeça, vai ser fácil engravidar, né? Eu sou saudável, faço atividade física, papum, e ia dar tudo certo, né? Aquele mundo perfeito como a gente imagina. Só que o meu caminho não foi bem assim. Logo que eu vim para a doutora, né, nessa consulta com os exames, que a doutora me então deu essa notícia que eu teria tal da endometriose, eu pensei comigo mesma, né, teve dois caminhos. Um caminho que eu ficaria assim muito chateada, muito triste, eu tenho endometriose e não vou conseguir engravidar, meu sonho, né, esse é o meu momento que eu quero muito ter filho. E aí começou a me bater todo aquele desespero que, nossa, será que eu não vou conseguir?
Mas também teve um outro caminho que me acendeu, que eu falei para a doutora, fui bem assertiva e disse, doutora, eu sou muito determinada e eu vou conseguir, seja de um jeito ou de outro, e nós vamos conseguir, doutora. E dito e feito. Então, a partir desse momento, a doutora me passou todo o tratamento que, para mim, tem alguns pilares básicos de tudo que eu passei nesse caminho. E eu consegui. Não foi fácil, eu pensei que... não imaginei que teria que passar por todo esse caminho, mas hoje, gurias, olhando por tudo que aconteceu no meu caminho, eu penso que foi uma preparação. Eu acredito que Deus, Ele coloca, assim, as pessoas certas no nosso caminho, no momento certo, e a doutora foi a pessoa fundamental que eu jamais pensei que seria ela, seria uma especialista em endometriose também, né, em fertilidade, que iria me ajudar, que eu iria batalhar, passar por todo esse caminho. Então, toda essa para mim é uma preparação, para mim é determinação, tudo isso é fundamental, doutora. Então, todos esses pilares, né, que para mim, eu acredito que a atividade física, a fé, doutora, todo o tratamento que nós passamos juntas, que foi fundamental seguir, né, e não desistir, batalhar para vir o positivo, que todo esse caminho que eu percorri e logo assim 2 meses depois veio, né, a positivo, então de ter realmente a nossa vitória aí, foi assim uma felicidade imensa. Então tudo que eu passei, doutora, eu te agradeço demais por toda a ajuda, assim, você é sensacional, é maravilhosa. Eu te agradeço de todo o meu coração por tudo que a gente conseguiu juntas conquistar aí. Ai, sim, eu fico muito feliz. Para mim é aquele sentido da vida, o fato de realmente eu ter começado a estudar cada vez mais sobre fertilidade. Foi uma especialização que eu venho fazendo, porque eu continuo estudando, já faz uns 3, 4 anos, na verdade uns 4, que eu me especializei em fertilidade, e muda o jogo completamente, né? Quando você tem mais conhecimento para ajudar pacientes que têm realmente problemas mais complexos e as que têm poucos problemas, né? O caso da Viviana realmente era um caso complexo, né? Ela tinha mais de um diagnóstico, tinha envolvimento do casal, e só que a Viviana é um exemplo, né? Então, eu vou pedir para a Má contar a história dela, que depois eu vou detalhar o caso da Viviana, que é incrível. Má, me conta, Má, como é que foi até chegar no meu consultório? Me conta um pouquinho. Quase uma caminhada de quase 5 anos, né? Tem que cuidar até para mim não me emocionar. Que a Maia tá aí, né? Ela tá gestante, então ela tá mais sensível. Resume para nós, fica bem à vontade. A minha caminhada começou em 2020, né? Quando eu decidi, né? Quero ser mãe. Meu sonho sempre foi ser mãe, né? Só que sempre foquei na área profissional, né? E né, os anos foram passando. E quando eu completei 30 anos, decidi ser mãe. Eu tinha outro médico até chegar, né, na doutora Melina. Acho que passei por uns 5 médicos, mais ou menos. Em 2020, daí comecei a fazer todos os exames até então. Estava tudo normal. Daí quando chegou quase 1 ano, eu não engravidava também. Daí comecei, né, tem alguma coisa de errado, já comecei a me preocupar. Daí ele pediu mais alguns exames para fazer. Foi aí onde eu descobri que eu tinha essa endometriose, essa tal da endometriose, que a minha endometriose era muito profunda, e ela estava no meu intestino e eu tinha que fazer uma cirurgia urgente. Daí fui para a PUC e fiz essa cirurgia. Até esse médico falou que eu não engravidaria... Ai, vou chorar. Fica à vontade. Que eu não engravidaria natural, que eu tinha que procurar uma clínica de fertilização. Só que eu não aceitei o diagnóstico na época. Eu disse, não, eu vou tentar até o final, né? Eu vou tentar até o final. Essas gurias que são assim, olha, que realmente são determinadas, teimosa, né, Má? Teimosa. Mas sempre diz, eu sou teimosa. Eu sou taurina e ainda sou bem teimosa. Eu não aceitei o diagnóstico. sério, você é taurina também, gente, pronto. Eu taurina aqui de maio. Hoje é 17. Pronto. Eu não aceitei o diagnóstico, né? Não aceitei, né? Eu disse, não, eu vou tentar, que eu quero engravidar naturalmente.
levou mais ou menos uns 2 anos. Eu tinha desistido, tipo assim, sabe, meio que tinha abandonado. Eu comecei a ler sobre endometriose, estudar, porque até então, o que é endometriose? Né? Ninguém também tinha sabe. conversado contigo sobre isso. isso. No meu meio, né, hoje, através do meu Instagram, porque eu postei alguns vídeos no Instagram, muitas mulheres me procuram, né? Porque o diagnóstico não é uma sentença, né? Ele não é uma sentença. E eu comecei a estudar sobre a endometriose, e através da internet, ali, até foi no TikTok, no Instagram, conheci algumas nutricionistas de fertilização natural, que até então muitas pessoas não sabem que existe uma nutricionista de fertilização natural. E comecei, daí fiz um tratamento, né, uns 6 meses mais ou menos, com alimentação, e até um dia eu estava rolando o Instagram e vi que a doutora Melina postou sobre, né, que era especialista em fertilização... Infertilidade. Infertilidade natural. E daí é onde eu te procurei, né? E a gente começou todo um processo, né? Porque através da alimentação, né? Acredito que quase todo diagnóstico é através da alimentação, uma alimentação saudável, exercício físico, suplementação e também o diagnóstico correto, né? Porque às vezes a mulher não tem só endometriose, né? Tem muitas outras coisas, né? E daí a gente começou o tratamento e daí a Maia veio. A Maia tá no forninho. Então, gente, é uma felicidade, assim, são casos bem pontuais, na verdade, realmente, que demandaram, né, todo um tratamento e um olhar totalmente individual. Cada uma delas tem o diagnóstico, né, de endometriose. A endometriose, eu digo tem, porque ela não cura, é uma doença crônica, né, uma doença inflamatória crônica. Então, tudo que nos inflama, e hoje em dia a gente fala muito nisso, mas, na verdade, tem que entender que é uma inflamação, na verdade, muito celular, né, não é uma inflamação assim, cortou e ficou inflamado, né. Um pouquinho diferente, é realmente mais profundo e é um dos principais diagnósticos de infertilidade, né? Então é algo que a gente precisa, e realmente quem não tem conhecimento, né, e se assusta e num primeiro momento, meu Deus, é uma sentença, né? Mas o que a gente tem que entender é que cada paciente tem um nível, um grau, né, de comprometimento por essa endometriose, que vai ter tratamentos múltiplos, né, mas eu acho que a Má falou uma coisa importante, que é o diagnóstico correto, né, e é isso que a paciente precisa quando ela vem pra gente, que é especialista, para tudo e vamos investigar o casal, né, porque o casal precisa ser investigado, porque é 50%, 50%, né, e com a Vivi foi uma coisa muito legal, porque realmente a Vivi não estava tentando, ela começou a tentar, e aí então se descobriu uma bomba, assim, porque a Vivi tinha 2, 3 diagnósticos ali, né, tinha a questão da síndrome de ovário micropolicístico associada, tinha algumas questões, né, portanto, na ovulação que complicavam, tinha alguns detalhes que precisavam ser ajustados no parceiro também, então foi todo e o que me chamou muita atenção na Vivi, e é uma coisa que eu quero pontuar muito, e sempre que eu falar de fertilidade a gente vai pontuar, é a fé e a determinação, né? Com certeza. Porque por mais que eu estude, por mais que eu seja especialista, por mais que eu faça todo o meu trabalho com muita dedicação e empenho, e de fato eu levo isso muito a sério, e trago tudo que tem de mais atual, né? Tenho uma equipe multidisciplinar trabalhando comigo, indico para as minhas pacientes essa equipe, falamos a mesma linguagem, mas a paciente precisa fazer a parte dela, né? Vocês precisam fazer a parte de vocês, e não adianta que tem uma parcelinha, né, do resultado final que não é conosco, né? A gente, quando entende isso, que existe esse 1%, 2%, eu não sei, na verdade, quanto é, né? Qual é a porcentagem que é com Deus? Mas né? Cada um tem a sua fé, aqui a gente não está querendo puxar para nenhuma religião, mas toda pessoa tem a sua fé, a sua crença, e ela precisa, né, se apoderar disso, né? Claro, de preferência não só nos momentos difíceis, né? A gente sabe disso, mas se ela se apoderar disso mesmo, eu tenho certeza que os resultados vão ser muito mais positivos no geral. E a Vivi é meu exemplo, né? Obrigada. Eu estou muito feliz de contar com a presença dela aqui, porque é uma mulher determinada, teimosa, que nem a Má, taurina, né? Que realmente fazia tudo, gente. O resultado dela, eu sinceramente, nós tínhamos, assim, todos os exames, ressonância magnética, esterossalpingografia, exames de laboratório, ela tinha alterações em todos praticamente, né? Então eu pensei, vou
como sempre faço, como aprendi a fazer, vamos segmentar o tratamento da Vivi, né? Agora tu faz isso, o parceiro vai ajustar daqui, tu vai fazer aquilo, e eu ainda tinha algumas cartas, né, na manga, caso não positivasse e tal. E a Vivi positivou muito antes de eu começar a largar minhas cartas, né, Vivi? É verdade. E isso muito por causa de ti, eu sempre te falei isso, né? E depois na gestação seguimos com algumas demandas, né, Vivi? Foi uma gestação que teve as suas dificuldadezinhas também, né? Que merece outro podcast, doutora, Exatamente. estou à disposição, e o meu time também. Sim, porque a Vitória está aqui quietinha, né? Fazendo parte, né? E o Miguel também, que é o esposo dela, está aqui, porque, né, é todo um conjunto, realmente, e teremos que ter um outro tema, um outro episódio para contar, né, um pouquinho da gestação e do nascimento. Tiver sua bebê também, olha aí, doutora. Ó, já vou chamar as meninas de novo, né, pra gente conversar. Mas o que eu queria trazer é essa dificuldade, né, da Vivi, e a Má tem outras questões, né, a Má, na verdade, teve uma perda ali, né, que foi antes de estar comigo ali, e que ela também nunca tinha sido investigada, né, para as trombofilias. Então, quando ela realmente conseguiu o positivo novamente, que foi rápido, porque isso acontece muito frequente, quando você desinflama, quando você fica saudável e melhora a fertilidade, né, através do tratamento da endometriose, você positiva muito bem, quando o parceiro também está alinhado e está saudável, mas tem que estar tudo bem mesmo, né, então acabou que a gente conseguiu intervir a tempo, né, uma correria, e aí a Má hoje se cuida, né, faz o tratamento da trombofilia dela, que é uma trombofilia não típica, né, Má? Não é, então isso também é uma entrave para os médicos que não têm especialização, né, até para os hematologistas, às vezes, que não entendem, né, que não têm especialização em fertilidade, que existem as trombofilias adquiridas, hereditárias, e muitas delas não estão ainda caracterizadas como causas, né, de abortos de repetição. E nós da fertilidade, a gente não admite, não aceita que uma paciente perca um bebê. Não interessa em que época, em que fase da gestação está, né? Tem um positivo, tem um coração batendo, então a gente vai entrar com tratamento para que, de forma alguma, seja, né, a causa de novamente uma perda, enfim. Então hoje a Má tá linda, feliz, é para breve a chegada da Maia, né? E eu queria muito perguntar para vocês, gurias, o que vocês têm para dizer para essa mulher que está aqui nos vendo, né? E o que vocês têm para dizer para elas, para ela, né? Em relação a procurar um especialista ou a se conectar, né? Enfim, o que ficou para vocês? Porque sem dúvida, né? Normalmente a gente muda muito quando vira mãe, e eu tenho um filho também, então a gente realmente renasce junto com esse filho, mas eu acho que as minhas meninas aqui e todas as minhas meninas do consultório que estão hoje gestantes e que eu, né, ajudei a engravidar também, já renasceram nesse momento, né? E mudaram como pessoa, tudo, você questiona tudo, você reavalia tudo quando é mãe. Eu acho que aqui nós temos 2 exemplos que já aconteceu isso antes delas terem o bebê no colo, né? Então, gurias, é com vocês, Vivi. Olha só, doutora, e as gurias que nos ouvem aqui, nos assistem, para mim, eu acredito muito na questão de você nunca desistir. Nunca, jamais. Por mais que você enfrente um caminho longo, eu jamais pensei que ia enfrentar tudo que batalhei, todas as viagens até aqui, todo o tratamento, toda a questão da gravidez. Não desista, não desista, você vai conseguir no seu tempo. Eu acredito também muito na questão da preparação. Para mim foi uma preparação, tudo que eu passei, no momento certo. Né? Tem aquele ditado que diz do quanto custa, né? Mais vale do que muito custa, uma coisa assim, né? Seria nesse caminho, então, para mim é muito fundamental essa parte. Que mais? Determinação também, gurias, não desistam. E eu quero também fazer um parênteses aqui, procure um profissional realmente adequado. Hoje em dia tem
N profissionais por aí. Aqueles que somente vão querer ter o dinheiro, aqueles que vão querer fazer uma cirurgia, infinidades de coisas. Mas eu quero frisar aqui, não é porque a doutora está aqui conosco, mas a doutora atende a nível Brasil, tá? Atende online, e então ela pode sim te ajudar aí com os teus sintomas. Procura ajuda, né? Tem muitas pessoas hoje em dia que ficam sofrendo, porque eu não consigo engravidar, ficam só naquele mundinho. Mas se você realmente tem uma profissional para te ajudar, o caminho fica mais fácil. Então, fica esse convite também, né? A doutora pode ajudar muito vocês, muito mesmo, independente de onde você more, onde você esteja, tenho certeza que a doutora pode abrir muito o seu caminho, a sua mente, as suas informações aí para você também conseguir ter o positivo. Então, não desista que a sua hora vai chegar, tenha fé em Deus que as coisas acontecem no seu tempo e aproveite, né? Aproveite muito a gestação, aproveite muito todo esse caminho bacana que você vai percorrer, porque a doutora é fundamental, foi fundamental nas minhas inúmeras viagens, em todo o processo que eu passei também da gravidez, porque no final a gente teve também algumas considerações e toda semana estava aqui com a doutora, me ajudando, o parto também, né, foi muito louco, foi uma loucura o dia do parto, mas a doutora, eu tive a plena certeza que eu estava muito bem acompanhada, porque eu tinha a doutora comigo. Podia acontecer o que fosse, aonde eu estivesse, como ia ser, a doutora sempre foi muito prontamente em tudo. Então, isso para mim foi fundamental, procurar uma profissional que realmente vá fazer a diferença na sua vida. Obrigada de coração, doutora, por tudo mesmo. Se hoje eu tenho a vitória, você sabe que você faz parte muito disso. De verdade mesmo. Obrigada mesmo. É uma felicidade sem tamanho, né? Agradeço a confiança. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter essa conexão que a gente teve desde o começo, né? Sim. E nesses momentos que essas situações se apresentam, e graças a Deus é muito frequente, né, eu ter esses retornos e esses bebês chegando através de tudo que eu estudo e de tudo que eu, né, abro mão durante muitos anos da minha vida, né, me dedicando para estudar, para poder realmente contribuir. Então é uma grande felicidade para mim, né, ter a Vitória aqui com a gente e saudável e realmente ter passado por tudo isso. Então eu sou grata pela tua confiança também. Obrigada. Foi uma honra. E aí, Má, o que tu quer dizer para as gurias, Má, que tem um trajeto mais longo que nem o teu, sim, né? Através ali da minha história, né, que eu acabei postando nas redes sociais e marquei a doutora Melina, muitas mulheres me procuraram, né? Então, às vezes a gente pensa que só acontece com nós, né? No começo foi uma caminhada solitária, né? Sim. Né? É uma caminhada dolorida, né? Porque todo mês está naquela expectativa, né? E quando não, né? Quando desce, vem aquela frustração, né? Que mais um mês não. Tu vive um luto, né? Vive um luto. Muitas, né, meninas assim que me procuraram que foram direto para fertilização, né? Para FIV, né? E já estão na terceira fertilização e não. O que eu quero dizer para as meninas, né? Que estão nessa caminhada? Não adianta tentar engravidar com o corpo todo inflamado. Então, tem que ter o diagnóstico correto. Elas nem têm diagnóstico. Sim. Tem endometriose ou tem algum outro, né, outro tipo de problema. Nem sabe o que tem, porque não teve investigação, né? Não foi investigado. E o corpo está inflamado, não foi avaliado as vitaminas, né? Não tem um acompanhamento, né? Sim, é complexo, na verdade, né? Isso, precisa de um olhar mais profundo. Um olhar mais profundo, porque isso tudo eu acabei aprendendo no teu Instagram, né? Contigo. Sim. Né? Nas tuas consultas, né? Eu fui mais a fundo com a nutricionista de fertilização natural, que fala? De fertilidade. Fertilidade. Isso. E é isso, né? Que para procurar uma profissional, né, qualificada, né, especialista, né? Para fazer todos os exames possíveis, né? Até as minhas amigas que me procuraram, que estavam com o mesmo problema que eu. E eu disse, vai lá na doutora Melina que em 30 dias vai descobrir que eu levei 1 ano e meio para descobrir que eu tinha endometriose. É muito tempo, gente. Muito tempo. E é uma doença tão comum. Exatamente. Hoje, né, não sei qual é a porcentagem
Eu também agora não tenho dados Mas específicos para te dizer. é uma porcentagem, eu acho que bem alta. É bem alta. Isso, de mulheres, né? Mulheres com endometriose. Vai na doutora Melina que em 30 dias você vai descobrir o que tu tem. Porque ela vai fazer vai fazer uma investigação, né, uma investigação completa. Porque imagina, né, para mim descobrir foi 4 anos. Passei por 4, 5 médicos. Então levou muito tempo, né? E olha que eu não fui para a FIV, né? Sim. Não tive essa frustração, como algumas amigas foram e não conseguiram. E é caro, gente. Mexe no bolso, mexe no psicológico. No psicológico, principalmente. Se tu não engravida, tu entra num luto. Sim. Né? Então, é uma caminhada bem... Para Para quem está tentando, é bem sofrido. E aqui eu quero até pontuar que eu não sou contra a FIV, né? Não tenho nenhum problema quanto a isso, mas a questão é que nem todas precisam de fato da FIV, exatamente, né? E também, por a paciente não estar bem preparada, ela acaba não tendo sucesso com a FIV. Exatamente. Né? Então, acho que tem que mudar o diagnóstico e mudar o tratamento antes, né? Porque eu acho que não é investigar as vitaminas, né? É bem não é amplo, bem, né? Isso, Então, para mulheres que realmente precisam da FIV, vai com o corpo desinflamado, né? Já com uma tratada, né? Já tratada, exatamente, né? Sim. E é isso aí que eu tenho para deixar para as mulheres que estão nessa caminhada, que eu sei que tem bastante. Tem. Amigas, né? Conheço bastante, que eu não sabia antes, né? Até contar minha história, para não desistir, né? Tem uma música gospel, eu sempre choro, que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ai, tô toda arrepiada. Lindo. Isso. Eu acho que realmente eu tô aqui me segurando para chorar faz horas, porque mexe muito, né, com o nosso feminino também, né? Eu como médica, eu como mulher, então é uma grande, grande, grande realização e foi um momento, na verdade, muito intenso para mim quando começou a ter resultado esse meu estudo em fertilidade, porque mexe também até com o meu feminino, porque eu sou uma mãe muito realizada, né? Sim. Eu amo ser mãe, então eu amo ser obstetra, ok, mas era frustrante para mim não conseguir ajudar as pacientes e eu não tinha esse estudo, eu encaminhava para os colegas especializados em fertilidade, em infertilidade, né? E aí elas faziam a fertilização e não também conseguiam, então isso me motivou, então mexe muito com a gente essa questão realmente de saber que estou fazendo a diferença, sabe, gurias? Então eu fico muito, muito, muito feliz. Mexe com os sonhos, né? Porque é o sonho da mulher ser mãe, É. né? É o sonho da mulher ser mãe. Mexe com algo muito maior, na verdade, né? Que vai nortear a vida dela inteira. Isso. Né? Um filho simplesmente muda a tua vida, muda quem tu é, muda o que tu pensa, né? E tá tudo bem quem não quer também, tá tudo bem. Mas para aquela que quer, gente, ela não conseguir, é algo tão dolorido e tão solitário. Então, guria, se tu tá nesse caminho, tu não tá sozinha. Se tu não pode ser minha paciente, não tem problema. Te informa, fala com as pessoas, tem outros profissionais também especializados, fica ruim, longe para ti, enfim, eu tô aqui à tua disposição, mas não desista, né? Estão aqui 2 dos muitos casos que eu tenho lá no consultório, que são pacientes incríveis e que são muito intensas, como a gente estava falando antes da gravação, que a gente é muito intensa e que para nós falar sobre isso é algo que a gente quer falar para todo mundo, né? Se eu pudesse contar todos os positivos que eu tenho no consultório e a história de todas elas, eu contaria. Eu vibro junto como se fosse o meu positivo, porque eu sinto junto com elas esse momento, essa dor, essa busca. E também como mulher, como já falei antes. Então, trazer as meninas aqui foi para ver se essa intensidade, né, do quanto as meninas realmente não desistiram e conseguiram o seu positivo e o seu bebê, a Maia tá chegando, a Vitória tá aí linda, saudável, né? Então, que fique essa mensagem, né, gurias? Sim. Né? Que a história delas é linda e ficou linda porque elas não desistiram também, encontraram a profissional certa para ajudar, né? Me sinto muito feliz por isso, continuo me dedicando, estudando e trazendo o que tem de mais moderno e possível para ajudar, né, cada mulher que me procura. Então, agora tu manda para aquela tua amiga que realmente está precisando entender que sim, há esperança para ela e o mundo é muito maior, principalmente se ela tem fé em encontrar as companhias certas, né? E dar a mão para quem realmente tem condição de ajudá-la. Até a próxima.